Comando Nacional de Greve do Andes-SN reprova a proposta apresentada pelo governo. A análise mais detalhada do material entregue pelo secretário Sérgio Mendonça na reunião com as entidades ocorrida no dia 13 de julho de 2012 está disponível no site do Andes-SN, www.andes.org.br, na pasta Comunicados do Comando Nacional de Greve, número 14, do dia 15 de julho. As condições de trabalho ainda não foram tratadas nesta negociação. Carreira e cargo. O governo continua apontando para a divisão da categoria ao negar a unificação de todos na carreira e cargo de professor federal. O governo cria obstáculos. Somente 20% de professores talvez alcancem o topo da carreira. Carreira, estrutura, ingresso e desenvolvimento. A proposta do movimento docente é de estrutura organizada somente em 13 níveis, com STEP constante de 5%. A proposta apresentada pelo governo mantém na estrutura hierarquização vertical em classes e níveis. São 5 classes: no magistério superior, auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular. Na educação básica, técnica, tecnológica e BTT, D1, D2, D3, D4 e titular. As duas primeiras classes com 2 níveis, as duas classes intermediárias com 4 níveis, a classe superior com 1 nível, totalizando 13 níveis. Todos os docentes doutores que ingressarem no magistério superior iniciariam como auxiliar e na educação básica, técnica e tecnológica como D1. O governo recua na criação da classe de professor sênior, mas consolida a distorção, mantendo o hiato remuneratório das classes anteriores para a classe titular. Defendemos que o desenvolvimento da carreira deverá levar em conta a experiência acadêmica, a formação continuada e a avaliação do trabalho docente no contexto da avaliação institucional. Cada instituição deverá definir seus próprios critérios, respeitando-se a autonomia universitária. A proposta do governo mantém diferenciação entre promoção e progressão, criando barreiras. Por exemplo, o governo exige 3 condições na progressão de um nível para outro. 1. Interstício de 24 meses. 2. No magistério superior, mínimo de 12 horas de aula. E na educação básica, técnica e tecnológica, o MEC vai estabelecer depois, correndo o risco de ser bem acima de 12 horas. 3. E mínimo de 70% de pontos em avaliação de desempenho individual, condicionada por normas específicas que o MEC irá definir em 180 dias após a aprovação da lei. Essencialmente, o governo repete a mesma combinação de exigências anteriormente apresentada e agrava alguns aspectos do que foi duramente criticado pelo movimento docente, em especial a avaliação individual de cunho produtivista, objetivada em um score de pontos que revela o paradigma gerencial. A ausência de critérios para avaliação de desempenho individual, que ainda não estão claros na proposta, é como se fosse uma caixa preta. Não sabemos o que virá. São impostas novas barreiras para a promoção de uma classe para outra, o que não constava antes, exigências de mestrado para entrar na segunda classe, professor assistente, professor D2, e de doutorado para entrar na terceira classe, professor adjunto ou professor D3. Learn your instruments. The flute. The saxophone. The beautiful harp. The banjo. The fiddle. The drums, the drums. The glockenspiel.
instruments, the sitar, the electric guitar, and now, students, for some of the lesser known of the instrument family, the jaw harp, the train whistle. Regime de trabalho. Ao tentar generalizar a percepção por projetos, inclusive de caráter permanente, sob uma pretensa regulamentação geral de caráter nacional, o governo está descaracterizando a dedicação exclusiva como regime de trabalho e legitimando a privatização por dentro a título de empresariamento do trabalho docente via fundações privadas, ditas de apoio, e legitimando a interferência empresarial direta a título de parcerias público-privadas. Reenquadramento. Nossa proposta: reenquadramento na posição relativa ao topo para ativos e aposentados, considerando para os aposentados a relação na situação existente no ato da aposentadoria, além de considerar o período em que, porventura, o docente ficou retido em nível ou classe e outras vantagens previstas em lei. A posição do governo é fazer a transposição cristalizada pela nomenclatura na mesma situação em que cada professor se encontra, ativo ou aposentado, simplesmente aglutinando de 4 para 2 níveis nas classes de professor auxiliar D1 e assistente D2, independentemente da legislação existente na época da aposentadoria. Composição remuneratória. Ao instituir valores nominais para retribuição por titulação, o governo aprofunda a desestruturação remuneratória já imposta. A força do movimento fez o governo sair da inércia em que se encontrava desde o início da greve. Diante do desgaste que vinha sofrendo, a estratégia foi, notadamente, constituir discurso para tentar camuflar perante a opinião pública a sua política de sequer recompor as perdas inflacionárias dos salários do serviço público e a falta de investimento em políticas sociais. A respeito disso, é bem eloquente o fato de haver utilizado tabelas de fevereiro erradas no material que foi entregue. Os aspectos conceituais apresentados pelo governo retomam os mesmos fundamentos de suas manifestações anteriores, organizadas a partir dos preceitos da chamada reforma do Estado, da hierarquização verticalizada, do produtivismo medido pelo atendimento de metas de curto prazo e da competição predatória, as quais têm sido veementemente rejeitadas pela categoria. Tal postura é incompatível com a construção do padrão unitário de qualidade da universidade pública e autônoma, na qual o trabalho acadêmico seja exercido sob a égide do preceito constitucional da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O que foi apresentado pelo governo cristaliza a desestruturação imposta à carreira docente atualmente em vigor. Nega a definição de conceitos, critérios, relações e índices necessários à organização e à constituição de direitos, remetendo apenas para tabelas de valores nominais, inconstantes no padrão de crescimento, inconsistentes em relação aos regimes de trabalho e discriminatória ao retirar do corpo do vencimento a valorização da titulação dos professores. No sentido inverso, fixa novas barreiras à progressão dos professores na carreira, além de remeter ao próprio poder central a regulamentação futura de todos os critérios e procedimentos, agredindo com isso a autonomia universitária.
Os valores apresentados pelo governo a serem alcançados somente em 2015 significam rebaixamento do valor real da remuneração dos professores, comparativamente à referência escolhida pelo próprio governo em suas tabelas, que vigoram desde julho de 2010. Fica comprovada a desvalorização de 35,55% até 2015, tomando como referência o ICV-DIESE, em uma projeção futura com base na média dos últimos 30 meses. Para algumas classes, há redução de até 8% no valor real da remuneração, como é o caso do professor adjunto 4, na carreira EBTT D4-4, mestre em dedicação exclusiva, e do professor associado 1, D5-1, na carreira do EBTT, com doutorado. A proposta apresenta pequeno ganho real apenas para a classe de professor titular, que é o topo da carreira com doutorado, que hoje representa menos de 10% da categoria. Além disso, na proposta do governo, a parcela constitutiva do vencimento, o VB, ou vencimento básico, fica minguada frente aos valores nominais da gratificação de titulação, a RT, retribuição por titulação, aproximando-se de apenas 1/3 do total da remuneração, no caso do professor titular doutor em dedicação exclusiva. Encaminhamentos. Reprovar a proposta apresentada pelo governo com definição de estratégias para dar continuidade ao processo de negociação. Reafirmar a proposta de carreira aprovada pelo ANDES Sindicato Nacional como referencial para a negociação. Manter a greve e intensificar a mobilização na base. Radicalizar as ações da greve, ampliando a paralisação das atividades e desmascarando a proposta do governo. Aprofundar a análise crítica sobre a proposta apresentada pelo governo. Indicar iniciativas políticas para o movimento assumir via Comando Nacional de Greve do ANDES Sindicato Nacional na próxima mesa de negociação. Companheiro, a greve é forte, a luta é agora. Comando Nacional de Greve, ANDES Sindicato Nacional.